Isaías 7,14, quem não achou tem aqui na frente, quem achou diz amém, graças a Deus. Diz assim o texto sagrado: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra que te enfadas será desamparada de todos os seus reis. Mas o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre a tua casa, e sobre os reis da Síria, dias tais, os quais nunca se viram. Amém? Oremos. Vamos orar. Pai, te damos graça nessa noite, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, por mais um privilégio, Senhor, de estarmos na tua presença, de ouvirmos a tua mensagem, de escutarmos a tua instrução. Senhor, o mundo está sedento por conhecimento, o mundo está sedento, Senhor, por instruções, por motivação, e nós temos o privilégio de não apenas termos um coaching, não apenas termos um motivador, um treinador, não, Senhor, nós temos o privilégio de recebermos as instruções do Rei da Glória, de recebermos as instruções não daquele que apenas nos conhece, mas daquele que nos fez, que nos estabeleceu, que nos criou, e por isso podemos confiar nas tuas instruções, porque como Criador, Senhor, tu bem sabes aquilo que nós precisamos. Fala conosco nessa noite, Senhor, aquilo que precisamos. Talvez aquilo que não desejamos, talvez aquilo que não esperássemos, mas com certeza aquilo que precisamos, porque o que precisamos é a tua vontade, e a tua vontade, Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Que nessa noite os nossos corações se abram, que o teu Espírito esteja entre nós, se movendo, levando a mensagem de maneira individual, personalizada para cada coração. Que ao sairmos daqui, por essas portas, saiamos aprimorados, melhorados e transformados para a glória do teu nome. Que essa semana que está começando hoje seja uma semana extraordinária, debaixo da tua vontade, da tua proteção e da tua palavra. Que aquilo que é humano, Senhor, caia, desapareça, e que aquilo que é celestial, sobrenatural, se estabeleça nessa hora. A ti, Jesus, e somente a ti, juntos nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, gente, quantos não estavam aqui hoje pela manhã? Levante sua mão. Quem não estava de manhã? Uma galerinha, né? Tá. Vamos fazer uma introdução para colocarmos todos no mesmo ambiente, né, espiritual. Quando nós olhamos para a história da humanidade, quando você faz uma análise da antropologia, né, estuda a face da terra e a habitação humana sobre a terra, você vai perceber que não importa o lugar da terra, não importa a cultura, não importa se esses seres humanos faziam parte de uma tribo, de um clã, se faziam parte de um núcleo social elevado, de uma cultura bem estabelecida ou de uma cultura simplista, não importa. Quando nós olhamos para a humanidade sobre a terra, nós vamos perceber uma marca, uma característica que permeia todos os homens e permeou todas as nações, todas as tribos e todos os clãs que passaram sobre a terra. E qual é esse sentimento, qual é esse desejo, qual é essa marca que permeou a humanidade até os dias de hoje? É que indiferente ou independente do lugar aonde os seres humanos estejam, se numa mata, se numa cidade, se num núcleo isolado ou se num lugar socialmente bem desenvolvido, não importa o lugar, nós percebemos, e ao longo da história isso foi registrado, que o homem tem uma necessidade de buscar e estabelecer na sua vida um Deus. Algumas pessoas estabelecem deuses que são deuses naturais, deuses que são relacionados com a sua própria necessidade. Ao longo da cultura humana, nós vamos perceber que em cada cultura,
os homens estabeleceram para si deuses. E esses deuses, eles tinham uma marca, uma característica. E a característica era explicar o inexplicável. Sempre que Deus entra na história, ele entra para explicar aquilo que não pode ser explicado pelo homem. É assim que os deuses surgem. Na cultura grega, por exemplo, que foi a mais desenvolvida sobre a terra, os gregos, eles conseguiam filosofar sobre a existência das estrelas, sobre o posicionamento do céu, sobre as coisas naturais. Eles compreendiam muitas coisas, os filósofos falaram sobre muitas coisas e alguns deles desenvolveram teorias, teoremas. E um dos mais conhecidos é a teoria que fala sobre o motor imóvel. Eles começaram a perceber, olhando para a natureza, que as aves, as plantas, tudo produz um movimento. Alguns movimentos são internos, alguns movimentos são vitais, mas outros movimentos são externos, como o balançar das folhas de uma árvore, como as correntes das águas em um rio. E eles começaram a filosofar para tentar entender de onde surgia o movimento. E eles começaram a perceber que as folhas das árvores se moviam, não era de maneira natural, mas se moviam porque era impulsionada pelo vento. E aí então foram buscar a origem do vento. E ao buscar a origem do vento, descobriram que eram as moléculas de ar que se movimentavam. E aí ao descobrir isso, foram atrás de quem criou as moléculas. E aí chegou um momento que não tinha explicação. E aí quando não tinha mais explicação, eles esbarraram em um grande problema. Aquilo que não tem explicação natural e científica precisa de uma explicação, porque o ser humano precisa de respostas. E aí nesse momento eles desenvolvem e criam um Deus, criam os seus mitos, Deus míticos. Eles criaram então o maior deles, o mais difundido sobre a cultura grega, o Deus Zeus, que para eles é o Deus da justiça, que para eles é o Deus da razão, o Deus da sabedoria. Esse Deus respondia algumas questões. Por exemplo, tudo que era criado e não tinha explicação natural vinha de Zeus, vinha desse Deus, e então esse Deus era o Criador. Entretanto, esses deuses criados por homens, eles têm um grande problema, é que eles não podem ser questionados. Um mito, ele só é mito porque ele não pode ser questionado. Essa é a marca, é a característica de um mito, não ser questionado. E não ser questionado porque ele não tem condições de dar respostas. Então esse Deus grego e outros deuses gregos, eles tinham uma característica. E a característica é que eles eram parecidos com os homens. Parecidos na forma, eles tinham estátuas, parecidos no comportamento. E no comportamento, esses deuses, eles eram vingativos, eles eram raivosos entre si. E mais, esses deuses gregos, eles brigavam, duelavam entre si. Esse Zeus, ele era tão raivoso, furioso, que ele tinha por costume pegar aqueles súditos que eram desobedientes e lançar raios contra eles. Imagina você ter um Deus que é um Deus assim, um Deus que quando você pisa fora da faixa, ele lança um raio. Imagina você ter um céu onde os deuses brigam entre si. Briga significa confusão. E sabe qual é a marca do Deus único e verdadeiro? O Deus único e verdadeiro é o antônimo da guerra. Ele é o Deus da paz. Uma das marcas do Deus verdadeiro, do Deus que criou os céus e criou a terra, é que aonde esse Deus está, não existe confusão. Paulo aos Romanos, em Romanos 5, ele escreve o seguinte: nós nos gloriamos nas tribulações, porque as tribulações produzem a paciência produz a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado dentro dos nossos corações. Aonde o amor e a presença do Deus verdadeiro está, a marca é paz, a confusão vai embora. Então é impossível conceber um Deus que briga com outro Deus. É impossível depositar a esperança num Deus que a sua marca é causar confusão, conflito. Uma das marcas de quem anda com Deus e de quem tem Deus na sua vida é que por onde vai passando não é um rastro de destruição e confusão, mas é um rastro de graça e de paz. O nosso Deus é o príncipe da paz.
Esse Deus é digno de confiança. Quando na sua casa a confusão começar, lembre-se, o Deus que você serve não é um Deus raivoso, não é um Deus irado. A marca do nosso Deus é paz. E aonde Ele entra, a paz começa a reinar. Que esse mês de dezembro seja o mês da paz de Deus sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu coração. Você vai deitar e vai dormir, porque o Senhor, o teu Deus, vai te sustentar em paz. Essa já vai ser uma noite diferente. Você vai deitar, os problemas de segunda-feira não desapareceram, as contas para pagar desse mês não desapareceram, as metas para bater não foram atingidas ainda. Entretanto, dentro de nós existe uma paz que vem do nosso Deus, que é o Deus da paz. Então esse Deus grego, esses deuses gregos, esses deuses míticos, eles tinham algumas áreas de ineficiência. Uma delas é se conflitar entre si. Todas as vezes que você vai ver Deus agindo, a maneira de Deus agir é sempre vencer uma guerra, vencer uma batalha, mas não é para que o povo continue em guerra, é para dar ao povo paz. Deus, quando age na nossa vida, Ele age para te dar autoridade, para que você vença as tuas batalhas, e ao vencer as tuas batalhas, o teu coração não se fie mais em guerra. Ao vencer a batalha, ao derrubar o gigante, Deus quer te dar um tempo de paz. É por isso que nós podemos confiar nesse Deus, porque quando nós andamos com Ele, não estamos atribulados, mas vivemos um tempo de graça e de paz. Deuses criados por homens, eles não conseguem nos dar todas as respostas. Em algum momento eles falham porque são finitos. Deuses criados por homens não podem ser Deus, porque como um ser menor vai criar um ser maior. A marca de Deus é ser autêntico, de ser autossuficiente. Ninguém alimenta Deus. Deus é Deus porque Ele é Deus. Quando nós olhamos para a cultura indígena, por exemplo, também se criaram muitos deuses entre os índios. Um dos maiores deles, os mais difundidos na cultura americana, na cultura brasileira, é o Deus Tupã, que é o Deus responsável por ativar, por fazer com que as ervas tenham um poder sobrenatural, que quando o pajé daquela tribo, ele está debaixo daquela possessão daquele Deus do Tupã, ele dá uma infusão, ele dá um chá feito com ervas, e então aquele chá debaixo da potente mão daquele Deus Tupã, cura as pessoas, faz com que as pessoas tenham uma melhora. E aí então, debaixo daquele poder do Deus, aquela erva tem efeito. E nós sabemos que as plantas possuem elementos fitoterápicos, que os medicamentos, muitos deles, agora já temos os sintéticos, mas a maioria deles surgiu da natureza, e alguém colocou esses elementos na natureza, e alguém colocou esses elementos dentro das plantas, e não precisa fazer uma mágica para que aquele elemento funcione. Eles não precisavam crer nesse Deus Tupã que vinha e abençoava e pegava o pajé e dava um poder sobrenatural. Não, o poder estava na planta, mas teve um Deus que botou esse poder farmacológico na planta. E esse Deus não foi Tupã, esse Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Por isso nós podemos confiar nesse Deus, porque é um Deus que faz, e tudo que faz tem o seu DNA, a sua assinatura. A maior marca do nosso Deus, e que acaba com todos os outros deuses, é que os deuses criados por homens, os deuses humanos, os deuses naturais, os deuses pagãos, esses deuses eles têm uma limitação, e a maior delas é que eles não têm história. São deuses que quando você vai pesquisar de onde vieram, você vai vendo a história e vai, e de repente a história acaba. São deuses que você não tem como puxar a sua árvore genealógica, por exemplo. Não tem como você dizer, nasceu em tal lugar, cresceu assim, foi formado dessa maneira. São deuses que carecem de verdades históricas. É preciso ter muita fé para crer nesses deuses, porque a quantidade de respostas que eles não conseguem dar são enormes. Agora nós cremos num Deus que também tem uma grande dificuldade de aceitação. É que o nosso Deus tem por característica ser um Deus invisível. E pela invisibilidade de Deus, parece que Ele não existe. E aqui muitos que não creem no Senhor apoiam as suas teses.
Deus não existe, porque se existisse, ele teria um formato físico, palpável, tangível. Se ele fosse real, se ele fosse material, nós até creríamos, mas como crer num Deus que não se pode ver? O nosso Deus, ele é invisível, entretanto ele é real. O nosso Deus é invisível, entretanto é poderoso. O nosso Deus é invisível, entretanto ele deixa marcas reais no mundo físico e natural. Não basta ou não necessita você fazer uma pesquisa vasta. Ao olhar para o lado, você vai vendo pessoas que foram marcadas pelo poder desse Deus. E esse poder é um poder que, quando se manifesta, muda a vida dessa pessoa para sempre. Pessoas que outrora eram doentes e foram curadas, e essa marca de cura segue essas pessoas. Pessoas que outrora eram aprisionadas, debilitadas, e que quando Deus toca, deixa uma marca profunda naquela pessoa, de tal maneira que na sua história, nunca mais ela pode contar a sua história sem dizer o que esse Deus invisível fez nela. Deixou uma marca profunda que não pode ser apagada. Mas é bem verdade que crer nesse Deus invisível é muito difícil. A própria Bíblia, quando fala sobre o nosso Deus, garante que Ele é invisível. Gente que andou, que caminhou com Deus, que ouviu a sua voz, que foi íntimo do Senhor, teve essa limitação de querer ver Deus e não poder. A Bíblia conta a história de Moisés. Moisés é um dos maiores escritores da Bíblia. Escreveu o Pentateuco. Deus contou para Moisés como é que ele criou o mundo. Deus criou para Moisés, contou para Moisés como foi que ele criou os seres humanos, como foi que a terra passou a existir. Moisés teve revelações profundas da parte do Senhor. E tem um texto que diz que Moisés falava com Deus face a face, mas esse face a face é algo, digamos assim, figurado. Porque Moisés, um dia andando com o Senhor, ele subiu no monte e pediu a Deus algo que talvez você já pediu e muita gente ao redor da terra pede. Senhor, eu quero ver a tua face. Senhor, eu quero te ver, eu quero ver-te de maneira física. Não apenas através do olhar de uma criança, não apenas através dos céus, das estrelas, não apenas através de uma boa atitude, não. Eu quero te ver de maneira cabal, de maneira eficaz, de maneira real, de maneira indubitável. Foi o que Moisés disse: eu quero te ver, Senhor, eu quero ver a tua glória. E o próprio Deus diz a Moisés: Moisés, ninguém pode ver a minha face. Porque se vocês virem a minha face, se vocês virem a minha glória na plenitude, vocês não podem suportar, não existe um homem que ficaria de pé diante da minha glória. Mas eu vou fazer o seguinte, Moisés, eu vou passar, você vai ficar na brecha das penhas, e quando eu passar, você vai ver uma parte de mim, uma parte da minha história, mas a minha plenitude você não pode ver. Eu sou um Deus que não tenho como ser visto nessa condição humana que vocês estão. E isso, gente, é um choque, porque em algum momento a nossa mente, que precisa de evidências, começa a questionar esse Deus que não nos dá evidências físicas. E aqui nós começamos a entrar na mensagem dessa noite. Um Deus que é um Deus poderoso, que é invisível, que deixa marcas, mas que se manifesta através da fé. E a fé é exatamente crer no que você ainda não vê. A fé se manifesta quando você está diante de um problema, mas no fundo do teu coração você diz: eu vou superar esse problema. Ainda que você não tenha nenhuma evidência, nenhuma ferramenta, nenhuma ajuda ou sinalização de que você vai vencer, mas lá no fundo tem uma convicção dizendo: eu sei que lá no fundo vai dar certo. Não sei como explicar, mas tem uma esperança dentro de mim. Essa esperança é fé. E é assim que nós andamos com esse Deus. Sem fé é impossível agradar ao Deus verdadeiro, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. Caminhar com Deus é caminhar debaixo de uma crença de fé. Se aproximar de Deus só é possível se você crer que Ele existe. E é por isso que muita gente busca e não encontra, porque busca para tentar dizer: bom, eu vou provar que Ele não existe. E quando tenta provar que Deus não existe, não encontra uma resposta de que Ele não existe, mas também não consegue encontrar a sua essência, porque a sua essência precisa de uma crença, e a crença é a fé. Agora, se no teu coração entrar uma gota de possibilidade, uma gota de crença,
para declarar no teu coração: Deus, se tu existes, eu quero te conhecer. Essa pequena fagulha de fé vai abrir uma porta gigante que vai te aproximar de Deus e Ele vai se revelar a você. Foi Jesus quem disse: aquele que me busca, eles vão me encontrar. Aquele que me buscar de todo o coração, ele me encontrará. Aquele que tiver fé e clamar, disse o Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse Deus só precisa que você diga: eu quero. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero ter no meu coração uma prova da tua existência, ainda que essa prova não seja uma foto, ainda que essa prova não seja uma selfie, você e Deus um do lado do outro, mas Deus vai colocar algo do teu coração que você vai saber: eu não tinha isso, eu tinha um medo e agora não tenho, e foi Deus quem tirou. Eu tinha uma dúvida constante dentro de mim e agora essa dúvida acabou, eu vivo debaixo de certeza. Você sabe, foi muitos tratamentos, muitas coisas, muitos livros, muita coisa você tentou, mas não deu certo. Mas quando você deu uma aberturinha para Deus, Ele veio e mudou a tua história. E você sabe, foi Deus quem fez. Essas marcas, elas começam a acontecer na vida daqueles que abrem uma brechinha, uma pequena oportunidade para que Deus se revele. O nosso Deus é invisível. O nosso Deus jamais foi visto por alguém, diz a palavra. Entretanto, o nosso Deus fez algo poderoso que nenhum outro Deus humano, natural, conseguiu fazer. É que o nosso Deus, em determinado momento, decidiu se revelar a nós. Esse Deus decidiu sair do ambiente metafísico e se materializar para fazer parte da nossa vida. Ele decidiu sair da sua glória e vir habitar entre nós. O nosso Deus não é um Deus que está apenas fixado a uma imagem estática, não. O nosso Deus tem contra todos os outros deuses a favor de si, ele possui uma história. A história do nosso Deus para nós pode começar a ser contada a partir do texto que nós lemos. A prova cabal da existência do nosso Deus pode ser comprovada de maneira eficaz, indubitável, a partir desse texto de Isaías. Isaías profetiza sobre esse Deus poderoso que criou céus e terra. E aí ele profetiza algo que nós já estamos vivendo. Ele profetiza 700 anos antes de Jesus vir à terra. Ele diz o seguinte: ele diz que a virgem dará a luz a um filho. Uma virgem dando luz a um filho é algo incrível, é algo que é difícil de crer de maneira natural, é algo impossível de acontecer. Mas ele diz: uma virgem dará a luz a um filho. E esse filho que virá, ele será Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Quando Jesus vem para a terra e nasce, algo poderoso acontece. Quando Jesus nasce na terra, não é apenas um menino nascendo. Quando Jesus aparece na terra, não é apenas um menino aparecendo com um poder sobrenatural, não. O que está acontecendo é que quando Jesus nasce, ele se transforma no Emanuel. E Emanuel significa o Deus que criou os céus e a terra vem para a terra para habitar entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nele não tem mentira, ele é real. Esse Deus, quando vem para a terra, Jesus, quando nasce, ele se transforma no Emanuel. Emanuel, a tradução, a Bíblia vai dizer nos evangelhos que é Deus conosco. Perceba que Emanuel não é Jesus com Deus. Emanuel não é Jesus com o Pai. Não, Emanuel é Deus. Quando Jesus nasce, ele se transforma no Emanuel. Emanuel é o quê? É Deus na terra. É esse Deus que era invisível agora se tornando visível. É esse Deus que criou céus e terra, que estava num ambiente longínquo, mas que decidiu agora morar entre nós. E aí ele vai dando evidências cabais da sua existência. Quando Jesus nasce, ele se transforma no Deus conosco. Um Deus com história, um Deus que pode ser comprovado, questionado, um Deus que responde os nossos questionamentos. Não um Deus preso, não um Deus morto, mas um Deus vivo, real e eficaz. Esse é o Emanuel. Não apenas o Filho de Deus conosco, não, é o próprio Deus na terra. Quando Deus vai fazer algo, uma das marcas
é que, ao contrário de nós, muitas vezes a gente faz coisas que dão certo no susto. Você já viu? Às vezes você vai tentar fazer uma receita e sai maravilhosa e depois você tenta repetir e já era, não tem jeito. Não sabe como fez uma misturança ali, oh meu Deus, que gostoso, ficou bom. Às vezes a gente tenta resolver alguns problemas, brasileiro tem, assim, mestrado em gambiarra. Então, quando a gente não tem uma ferramenta, a gente dá um jeito, improvisa, e no final você diz, oh, glória a Deus, está funcionando. Daqui a pouco vai quebrar, vai dar ruim, mas assim, na hora, por hora tá bom. Só que quando você vai reproduzir, precisa fazer de novo, na maioria das vezes a gente não consegue. Por quê? Porque nós não temos uma instrução prévia. Aconteceu na hora, oh meu Deus, no susto, na sorte. Agora a marca de Deus quando vai fazer algo, sabe qual é? Deus, para mostrar que é Deus, antes de fazer ele fala. Deus, antes de realizar, para mostrar que ele não erra, ele te conta o que vai acontecer. Deus usa as profecias para garantir que ele é Deus, para que quando o que ele falou aconteça, você diga, meu Deus, não é que Deus falou. E aí você se lembre, não foi obra do acaso, não foi sorte, não foi coisas da natureza, não foi uma aparição cósmica que fez isso surgir aqui, não. Deus falou o que faria, e quando Deus fala, ele não apenas comunica, quando Deus fala, a sua palavra não falha, ela não pode voltar para ele vazia, sem antes cumprir aquilo para o qual ela foi enviada. Todas as palavras de Deus sobre a sua vida vão se cumprir, porque ele quando fala, ele não apenas fala, ele libera poder para que essa palavra se cumpra. Então Deus, para dizer que iria vir para a terra, para dizer que ele seria Emanuel, ele não apenas desceu e veio. A primeira profecia sobre o Emanuel começa lá no começo do mundo. Quando haviam apenas 2 pessoas sobre a terra, Deus profetizou sobre Jesus, sobre o Emanuel. Deus profetizou lá no jardim do Éden que um dia ele desceria dos céus e viria morar entre nós. O texto de Gênesis 3, por ali você vai ver. O homem peca, erra, come do fruto da árvore, a sua esposa também, e aí então Deus vem para consertar. E quando Deus vem, Deus pergunta ao homem, você comeu da árvore que eu te mandei não comer? Você comeu daquele fruto? E o homem diz, foi a mulher que tu me desses, e aí ele pergunta para a mulher, e a mulher disse, a serpente me enganou, e aí Deus vai na serpente, que é a simbologia do mal. E quando Deus vai falar com a serpente, o que Deus diz? Deus diz, porque tu fizesses isso, a partir de hoje eu vou te dar uma sentença. Você vai caminhar sobre essa terra, sobre o teu ventre. Você não vai ser colocada de pé. Presta atenção, o inimigo das nossas almas não tem poder para se levantar contra você. O máximo que ele pode é rastejar a tua volta. A sentença já foi declarada, ele vai caminhar sobre o seu ventre. Você está de pé, e porque você está de pé, Deus está dizendo, você tem autoridade sobre esse mal que rasteja a tua volta. Na tua casa a autoridade é você. Você vai chegar lá e vai declarar, a minha casa é lugar de paz, e toda obra de serpente vai sair para a glória de Deus. Você vai chegar no emprego e vai declarar, esse lugar é terra santa, esse lugar é do Rei da Glória, esse lugar é do Emanuel, é do Deus conosco, e as serpentes vão fugir para a glória dele. Serpente nenhuma vai se levantar. Conhece a Naja? Conhece? Ela conseguiu uma habilidade de levantar o pescocinho. Mas você já viu uma Naja correndo em pé? Já viu? Levantando assim? Oh, já viu? Não. Pastor, mas são os animais. Não, está na Bíblia. Vai lá, tem um registro histórico. Deus falou. E Deus falou mais sobre o inimigo. Sabe o que Deus disse? Que a serpente, o inimigo, a partir daquele dia comeria, se alimentaria do pó da terra. Tem mais uma situação que precisa ficar clara na minha e na sua vida, se o Emanuel está conosco, e ele está. É que o inimigo não tem poder para comer aquilo que é seu. O mal não tem poder para tocar e se alimentar da tua alegria, para se alimentar dos teus bens, para se alimentar da tua casa, da tua família. Ele não tem esse poder. Ele só pode comer do pó da terra. 2 maneiras como nós geramos alimento para a serpente, para o mal, à nossa volta, ficar vivo. O mal só pode comer do pó. E o pó é produzido de 2 maneiras, que são antagônicas. A maneira número 1,
para se criar pó. Você já fez reforma em casa? Já fez reforma de quebrar parede? Já fez? Quem já fez sabe, é uma benção. Mas assim, suja tudo. Meu Deus, parece que jogaram uma bomba dentro de casa. As mulheres amam reforma. E a gente diz, calma, já vai acabar. Quando acabar vai ficar bom, mas até lá, olha aí. E o que a reforma faz? Destrói algumas coisas. E o que a reforma faz? Um agito, um transtorno. Quando nós nos agitamos, quando nós destruímos coisas que o Senhor nos deu, quando a gente quebra princípios, quando a gente faz muito alvoroço no lugar onde a gente está, nós levantamos pó. E é desse pó, é dessa confusão que o inimigo se alimenta. Agora Deus já te falou, Ele tem por característica ser um Deus de paz. Na tua casa vai ter paz. Nós não vamos levantar pó e o inimigo na nossa casa vai morrer de fome. Não vai ter comida para ele lá. Aonde tem paz não tem pó. E aonde não tem pó, ele bate em retirada. A outra maneira de se colocar alimento para o inimigo, para a serpente, criando pó, é de maneira antagônica ao movimento excessivo. É quando você não usa o que Deus te deu. Não sei se você já foi viajar e deixou bastante tempo a sua casa fechada. Você saiu, limpou tudo, eita glória. E você volta com aquela imagem da casa que você deixou quando foi viajar. E quando volta, a pasmem, pó. Da onde veio isso? A casa toda fechada. Você já viu que o pó tem uma característica assim de entrar não sei por onde? Ele se infiltra nas coisas, você diz, meu Deus, de onde é que veio isso? Falta de uso gera pó. E aonde tem pó, o inimigo se alimenta. Deus tem te dado coisas, Deus tem te dado habilidades, Deus tem te dado dons. Coloca tudo isso em prática, não deixa o pó se acumular nisso. Porque se você colocar isso em prática, o pó não se acumula e o inimigo não se levanta na tua vida. Nessa área ele também vai morrer de fome. Não muito agito, mas também não deixar as coisas paradas. E aí na nossa vida não vai ter pó, e sem pó já era para a serpente. Deus declara isso sobre o inimigo, Deus declara isso sobre a serpente lá no Éden. Agora ele vai falar sobre o dia que ele vai vir para a terra. Ele vai profetizar para dizer, olha, quando acontecer vocês vão se lembrar. Eu disse que eu viria, eu disse que eu seria com vocês. E aí Deus diz que a serpente será inimiga da mulher. Que Deus colocaria inimizade entre a serpente e a mulher. E que do fruto da semente da mulher e da descendência da serpente haveria uma guerra, haveria um choque. E que a serpente e a sua descendência feririam a cabeça, o calcanhar da semente da mulher. E que a semente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. Parece confuso, mas é fácil. Mulher não tem semente. O sêmen vem do homem. Quando Deus estava dizendo que viria a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente, Deus estava falando sobre essa profecia que nós lemos, que a virgem daria luz a um filho, e esse filho seria Emanuel. Esse Deus que nasceria de uma virgem, um dia viria e iria pisar na cabeça da serpente. A cabeça da serpente significa todo o mal que o inimigo colocou na humanidade através do erro inicial, do pecado. E na cruz do Calvário, quando Jesus é morto e crucificado e diz, está consumado, naquele dia ele resolve o problema do pecado da humanidade toda. E ali, ele pisa na cabeça da serpente. A primeira profecia sobre a vinda do Emanuel, sobre a vinda de Jesus, não veio da boca de um homem, foi Deus no jardim do Éden dizendo, eu vou vir e quando eu vier, eu vou pisar na cabeça do mal. O mal para quem é de Deus e para quem está com Emanuel, para quem está com Deus conosco, o mal não tem mais poder sobre a sua vida, o pecado não pode mais te condenar, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Levanta a tua cabeça, porque é de lá que virá o teu socorro. A cruz do Calvário é a nossa garantia de que o pecado sobre nós não tem mais efeito. Deus já resolveu o problema do pecado. Pastor, então por que pessoas se perdem? Ninguém hoje se perde mais ou vai para o destino equivocado por conta do pecado. Ninguém hoje deixa de entrar no céu, de voltar para a glória de ser de Deus por conta dos erros que comete. Pasmem. Não importa o tamanho do erro, não é esse erro que te leva para a condenação e tira a tua paz.
O problema do pecado já foi resolvido na cruz do Calvário pelo Emanuel. Agora, só se perde quem não aceita esse sacrifício. Não é que você é condenado, é que você não aceita a libertação. Não é que o pecado te mata, não, é porque você não aceita o perdão por eles. Em Jesus, no Emanuel, você tem direito a essa liberação dos erros. As coisas velhas, os pecados, os erros, os tropeços, isso tudo em Deus fica para trás. E coisas novas o Senhor começa a fazer na tua frente. Deus quer te dar a partir desse mês uma vida nova. As acusações, os traumas, tudo que foi do passado, Deus está hoje colocando aqui um divisor de águas para que você tenha uma vida leve, sabendo que o teu Deus já resolveu o problema do teu pecado. E para Ele já jogou esses pecados no mar do esquecimento, e para o Senhor esses pecados não existem mais. Simples assim? Sim. Para nós é só aceitar, mas para Deus Ele teve que morrer para que isso acontecesse. Hoje é apenas abrir o coração e deixar Deus fazer. Esse Deus disse: eu vou vir, lá no Éden. O tempo passa e Deus começa a dar outras profecias dizendo: eu virei, eu serei Emanuel, eu vou descer, eu vou habitar entre vocês, eu não serei um Deus longínquo. Isaías, no começo do seu livro, Isaías 9, verso 1, ele vai profetizar sobre o lugar. Diferente de outros deuses que não se sabe de onde vem, o nosso Deus tem um registro de nascimento. O nosso Deus tem uma área de atuação, e Isaías vai declarar sobre o lugar aonde Jesus iria viver, aonde Deus iria morar e aonde Deus iria transformar a vida da humanidade. E o texto de Isaías vai dizer que a Galileia, que a terra de Zebulon, que a terra de Naphtali, a Galileia dos gentios, a terra em que estava em trevas, viu raiar uma luz, e o povo que habitava na sombra da morte viu uma grande luz nascer. Essa grande luz que nasceria era Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Jesus foi um galileu, ele veio de Nazaré, daquela região. Quando você pergunta aonde o teu Deus morou, você pode dizer: ele morou na Galileia. Não é um Deus que não tem história, não é um Deus que não tem registro, não, está lá. Galileia existe, o Jordão existe, o mar da Galileia onde o Senhor passou está lá até hoje. Não é um teorema, não é um mito, Deus é real e Ele é conosco. Esse Deus profetizou muito antes, para que quando acontecesse ninguém pudesse dizer: é obra do acaso, foi uma coincidência. Não, Ele foi dizendo: eu virei, e eu vou vir na Galileia. O tempo passa e ele levanta Miqueias, e Miqueias vai profetizar não apenas sobre aonde Jesus teria o seu ministério, mas ele vai profetizar sobre aonde Jesus iria nascer. Ele começa a declarar que Jesus viria de uma região e de uma tribo, de uma das tribos de Israel, e que Deus seria conosco e nasceria naquele lugar. E ele começa a dizer: terra de Zebulon, terra de Naphtali, disse outro profeta. E agora Miqueias vai começar a declarar sobre o lugar do nascimento. E ele diz: Judá, Belém, de maneira nenhuma tu és a menor das capitais de Judá, porque de ti nascerá um guia, um salvador, que vai apacentar e vai livrar o meu povo Israel. Ele estava dizendo: em Belém vai nascer o Salvador. Ele profetizou quando os reis magos souberam que Jesus tinha nascido pela estrela no céu. Eles chegam em Jerusalém e perguntam: aonde vai nascer, aonde nasceria o Salvador? E todos sabiam e disseram: é em Belém. O registro de que Deus iria nascer, de que Jesus viria para a terra, é um registro milenar. Milhares e milhares de anos se passaram e hoje nós comprovamos que Deus não é uma história, uma lenda. Deus tem registros históricos, não apenas teóricos, mas registros cabais da sua evidência. O tempo passa e Jesus nasce. E agora, quando Jesus nasce, começa um rebuliço na terra. Agora a manifestação poderosa de Deus começa, porque agora não é apenas um menino, não é apenas um mito, agora é o próprio Deus no nosso meio. O texto diz que quando Jesus é colocado no ventre de Maria, a primeira coisa que começa a acontecer é que Maria, ela tem uma visão. Deus manda anjos para falar com ela e ela começa a gerar aquele filho. E quando ela começa a gerar o filho, Deus dá um sonho para José, o seu marido. Quem estava gerando o Emanuel era Maria.
Mas agora José, que não estava nem perto, eles não tinham relacionamento, eles não estavam próximos. Agora, como Emanuel entrou na vida da esposa, o marido começa a sonhar com as coisas do céu. Quando o Emanuel entra na vida de um da família, todo o resto da família fatalmente vai começar a falar das coisas do céu. Pode demorar, mas eles vão se render para a glória de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Não vai escapar ninguém. É questão de tempo. Todos um dia vão declarar: eu até andei longe, eu até andei rebelde, mas hoje eu declaro: o Senhor também é o meu pastor. Jesus entra. Perceba que Jesus ainda é um feto, mas ainda que pequeno fisicamente, ele sempre foi poderoso, porque ele sempre foi Deus. Ainda que Deus esteja fazendo coisas pequenas na sua vida, essas coisas são valiosas e poderosas, porque vêm de Deus. É apenas uma pequena porta e você olha e diz: é pequenininho, né? Eu estava pensando no negócio maior. Quem foi que abriu? Foi Deus. Pula de cabeça, porque por trás dessa pequena porta tem uma grande oportunidade que pode mudar a tua vida. O problema é, porque é pequeno aos olhos naturais, a gente desassocia de Deus. Se veio de Deus, meu irmão, pode ser um pequeno elogio. Se é pequeno, mas veio de Deus, tem um poder autêntico do Deus vivo, soberano, que pode mudar a tua história. Com coisas pequenas, Deus pode fazer uma revolução na nossa vida. Ele era um feto, pequenininho, fisicamente, mas poderoso. Por causa da presença do Emanuel na vida de Maria, José começou a sonhar. O texto diz que ele sonha com os anjos. E os anjos começam a declarar para ele: não tenha medo. Quando o Emanuel entra na vida de alguém, a casa inteira começa a receber uma unção de ousadia. Uma das coisas que nos impede de viver o grande de Deus, meu irmão, não é a falta de fé, não é a incapacidade, não. O que nos faz muitas vezes sucumbir e não viver o grande de Deus é porque na maioria das vezes, na hora H, nós temos medo. Medo de prestar o concurso, medo de assumir o cargo, medo de abrir mão daquilo que está te roubando da presença de Deus, medo de meter a cara e dizer: eu sou do Senhor e não me envergonho. Esse medo nos trava, nos paralisa. E quando Jesus, o Emanuel, entra na vida de Maria, ele começa a ter sonhos, e os sonhos vêm para dizer algo. A primeira coisa que o sonho, que Deus manda dizer para José, o pai: não tenha medo, receba a tua esposa. Porque o que ela está fazendo, o que ela está gerando, veio do Senhor, veio de Deus. E ela dará à luz um filho, e vocês colocarão o nome dele de Jesus. Olha que lindo. José não participou em nada na criação de Jesus, na fecundação de Jesus. Ele não teve parte nenhuma. Foi o Espírito Santo que fez tudo. Agora o Deus que faz tudo chama José e diz: e tu porás o nome dele de Jesus. Um Deus que pega e faz a obra toda e no final diz assim: vai lá, assina. José não tinha participação nenhuma, mas na hora de botar o nome, Deus disse: agora tu, estou te dando autoridade. Vai lá e coloca o nome do menino. Quando nascer, o nome dele será Jesus. E quem vai dar o nome vai ser você. Parece poético, mas é o que acontece todos os dias. Você sabe que você não tinha capacidade de passar naquele concurso, o Senhor te botou por cabeça. E no final não foi o nome de Jesus escrito naquela cédula, foi o teu nome. Ele fez, mas deixou você assinar. Deus te deu uma família que você olha e diz: eu paro e choro de dia, de tarde, de noite eu choro. Fico olhando para o Davi e fico pensando: como é que esse camarada saiu de mim? Eu fico pasmo. Meu Deus, Senhor, sabe o que é isso? Graça. Mas quando vão ler o nome dele, lá no final, o nome do pai está quem? Marlon. Como é que um mal acabado igual eu ia fazer um negócio daquele? É Deus. Mas o nosso Deus é assim, faz algo tremendo e no final deixa você participar assinando a criação. O que é bom nisso tudo? Participa da obra do Senhor, coloca o teu nome no que Deus está fazendo, se envolve com os projetos do Senhor. Ele está te dando essa honra, não é um trabalho, é um privilégio, meu irmão. O teu trabalho foi o Senhor que deu, vai lá e faz o melhor que você pode e assina essa obra.
A tua faculdade foi o Senhor que abriu, não desiste, volta lá, retoma isso, vai para frente e no final, quando tudo acabar, o diploma vai estar com o teu nome e você sabe, foi Jesus quem me deu. Essa é a marca do nosso Deus, um Deus tão bom que faz tudo e no final deixa a gente assinar. Quando isso acontece, José recebe essa instrução e Maria sai dali, Maria vai para o campo, Maria vai para a casa de Isabel. E quando ela chega lá, Isabel também está gerando um filho, já fora de idade. E Isabel está gerando João, o Batista, aquele que viria na frente do Senhor, abrindo, preparando o caminho. A diferença deles era de cerca de 6 meses de idade. E quando Maria chega carregando um feto, carregando apenas um menino Jesus que era informe, pequeno, ele não estava fora da barriga, ele estava dentro, mas ainda dentro é Deus conosco, é Emanuel. Tem coisas que Deus botou aí dentro, ainda não estão do lado de fora. São ideias, são sonhos, são projetos, são habilidades. Você ainda não executou, mas veio de Deus. E se veio de Deus, te prepara, vai acontecer. É poderoso. Quando Maria chega e cumprimenta Isabel, Isabel fica pasma. E ela começa a dizer: quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Essa alegria continua acontecendo hoje, quando você que carrega Jesus chega na casa de alguém e da tua palavra, da tua boca flui coisas de vida, palavras de bendição. Quando naquele lugar você é profeta de Deus, as pessoas se alegram e dizem: meu Deus, quem sou eu para receber uma palavra tão boa? Foi isso que aconteceu com Isabel. Ela disse: quem sou eu para receber a mãe do meu Senhor? Porque quando ela disse: eu ouvi o teu cumprimento, a criancinha que eu carrego começou a se mover no meu ventre e saltar de alegria. 2 marcas de quando o Emanuel entra na vida de alguém e quando alguém começa a carregar o Emanuel, o Deus conosco. Se Deus está na tua vida, meu irmão, e Ele está, se Jesus está na tua vida e Ele está, se prepara para 2 coisas. Por onde você passar, projetos paralisados da parte de Deus no ventre das pessoas vão começar a se mover de novo. Sonhos que estavam da parte de Deus engavetados vão começar a sair da gaveta. Você vai dar palavras de ânimo, as pessoas vão retomar. Você vai falar para reconciliação, as coisas vão acontecer. Coisas que as pessoas carregavam da parte de Deus, que estavam paradas, adormecidas. Quando alguém que leva o Emanuel chega, aquilo começa a se mover de novo. Esse final de ano será um tempo onde você vai sentar na mesa com os teus parentes, vai sentar na mesa, festa de Natal, e o mover vai ser do alto e não da terra. Você vai liberar palavras de vida e o Emanuel em você vai destravar tudo aquilo que estava parado na vida da tua família. Se prepara, Deus vai fazer. Uma das marcas é essa. Isabel diz que o menino começa a se mover. E a outra marca é que ela disse que ele salta no ventre. E ele não apenas salta, ele salta de alegria. Perceba que Isabel estava carregando um projeto de Deus. Era João Batista. Era alguém que viria para anunciar o Senhor. Era algo divino, era um milagre. Ela não podia ter, ela estava fora de idade. Era tudo Deus nessa história. Entretanto, o menino estava parado. O projeto estava crescendo, estava tudo certo. Mas quietinho, sem muito mover. E às vezes na nossa vida também é assim. Somos de Deus, estamos fazendo o que é certo, mas você olha e não tem muito mover. Você olha e diz: pois é, Senhor. Um chora, o outro grita, e o outro conta um testemunho, o outro troca de carro, o outro muda de cidade. Meu Deus, todo mundo vai, só eu aqui parece que eu estou estagnado. Se prepara, porque se o Emanuel está com você, daqui a pouco, de repente, aquilo que estava parado vai se mover para a glória dele. O de repente de Deus vai te pegar. Aquilo que você dizia: ué, morreu, daqui a pouco está vivo de novo para a glória de Deus. E a segunda marca é que o menino salta. E salta não é de tristeza, ele salta de alegria. Sabe o que é saltar de alegria? É você ser tão cheio, tão tomado de uma presença boa, de uma convicção, que o seu corpo não consegue se conter. E você começa a produzir movimentos gerados pela alegria que você recebeu. É isso que vai começar a acontecer nesse mês de dezembro.
Essas festas que geram no mundo uma saudade, um saudosismo que para alguns chega a ser fúnebre. Em você e na tua casa não será assim. As festas de final de ano para você serão festas de alegria. O Emanuel será presente. Você terá dias incríveis com o Senhor. E aquilo que estava parado vai se mover. E mais do que mover, vai saltar. E vai saltar por causa da alegria que Deus vai te dar. Se prepara, meu irmão, para pular muito. Não é para pular de tristeza, para pular, não. É para pular de alegria. Essa é uma das marcas do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E para finalizar, quando Maria cumprimenta, quando Maria fala com Isabel, ela dá esse cumprimento, essas coisas acontecem. E então Maria recebe uma palavra de Isabel. Isabel começa a dizer: bendito é o fruto do teu ventre. Abençoar o ventre significa dizer que tudo aquilo que sair de você vai sair para um propósito abençoado. Vai sair para um propósito que glorifique o Senhor. Deus vai colocar riquezas nas tuas mãos, mas quando colocar, o que Ele vai colocar vai estar com um propósito destinado a abençoar pessoas. Quando Ele te colocar num lugar alto, não é para pisar em quem está embaixo, mas é para estender a mão e colocar aquelas pessoas no mesmo lugar que Deus te colocou. Quando a porta se abrir, não é para você entrar e ficar dando tchau para quem está fora, não, é para colocar outros que estão fora dentro do ambiente que Deus te colocou. Bendito será o fruto do teu ventre, bendito serão as coisas que você vai criar, benditas serão as coisas que sairão da tua mente, benditas serão as coisas que você vai criar com as tuas mãos, bendito será o fruto do teu trabalho, e você será feliz e próspero, é o que diz a palavra. Esse é o tempo que Deus tem preparado para esse mês. Se prepare, dezembro vai ser um mês de Emanuel, Deus conosco, Deus presente, Deus realizando coisas poderosas. Deus anunciou que o seu filho viria, e o seu filho veio. E quando ele vem, ele não vem sozinho. Os evangelhos dizem o seguinte: que Deus, o Criador do universo, estava com Cristo, com Jesus, com Emanuel, no mundo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em consideração os pecados da humanidade, e nos deu o ministério da reconciliação. Para resumir e para finalizar, quando o Emanuel entra na nossa vida, quando Deus entra e Ele é conosco, quando Deus vem e Jesus entra, a primeira coisa que Ele começa a realizar para o seu propósito é reconciliar as pessoas que estão fora, longe, brigadas, em questões de desavenças. A marca do Jesus ao vir para a terra e Deus vir com ele foi reconciliar o mundo. Com quem? Com ele. Presta atenção, você está tentando se reconciliar com pessoas e por mais que você tente, não dá certo. Você está batendo, você virou um pano de chão, você se joga, você faz o que for preciso, você pula, você faz o que for. Mas no fundo não dá certo e você está desesperada, dizendo: meu Deus, me ajuda. O segredo da reconciliação homem com homem não é aqui, é aqui. Deus veio e reconciliou o mundo com quem? Não foi com os homens, foi consigo mesmo. Se você se reconciliar com Deus, verticalmente toda a relação horizontal será reconciliada para a glória dele. Deus está te dando uma chave, isso aqui é tesouro. Isso aqui não tem livro, isso aqui é Deus te falando. Quer ver a tua família junta de novo? Não fica correndo atrás da família, corre atrás de Deus, porque na presença do Emanuel, Ele traz todo mundo para perto de novo. Esse é o ambiente, Deus reconciliando. Deus te chamando e dizendo: não importa se até aqui você não creu, não importa se até aqui você abandonou, não importa se até aqui você fez questões e não soube responder, não importa, eu não levo isso em consideração. Se hoje você decidir se reconciliar, eu te trago de novo para mim, e todas as relações externas começarão a ser reconstituídas para a glória desse Deus. Esse final de ano não será um final de ano de insucesso, não será um final de ano de mesa vazia, não será um final de ano de saudosismo, dizendo: meu Deus, eu perdi tudo. Não, a marca vai ser família em volta da mesa, porque o Emanuel vai ser o centro da reunião.
não levando em consideração os pecados da humanidade, e nos deu o ministério. Ministério da briga, da contenda, da guerra? Não, o ministério da reconciliação. Você hoje está recebendo essa palavra e você será enviado por Deus em missões de paz. Você vai entrar em ambientes turbulentos, lugares que você vai entrar que você saiu dali debaixo de pedrada. Mas agora, debaixo dessa nova unção e dessa proteção divina, do Emanuel, do Deus com você, você vai em missão de paz. E a reconciliação do ambiente vai partir através da unção que Deus vai te dar. Abra a tua boca com sabedoria, com ousadia, e saiba, não sou eu falando, mas é o Senhor falando através de mim. E aquele lugar de guerra vai se apaziguar para a glória de Deus. Esse final de ano será marcado por festas de paz e de alegria com o Emanuel no centro. Você crê nisso? Se coloque de pé em nome de Jesus.